Boa noite, João. Boa noite, Ana. Boa noite, Natália. Boa noite, Ana. Boa noite, João. Boa noite, Natália. Doutora Natália, diante da escalada de casos, da explosão de casos de Ômicron e dos dados de Covid instáveis desde o ataque hacker em dezembro, o que podemos esperar a partir desses dois fatos? Ana, a Ômicron realmente ela tem se espalhado pelo mundo de uma forma avassaladora, então ela realmente se transmite muito mais rápido, se transmite também entre vacinados, o que facilita muito a disseminação dela. Então ela está se tornando a cepa prevalente. A Ômicron também carrega uma característica de ser menos competente para infectar as células do pulmão, de acordo com estudos preliminares em células e animais. Então, se por um lado ela se espalha mais, por outro lado, ela parece ser menos provável de causar doença grave. No Brasil, principalmente, porque o Brasil é um país vacinado. Então, ela se transmite entre os vacinados, mas os vacinados estão protegidos de desenvolver doença grave. Agora, na velocidade que ela se transmite, isso quer dizer que, mesmo com o país vacinado, ela vai se transmitir muito, ela vai chegar em pessoas vulneráveis, ainda vai ter muita gente que vai precisar de hospitalização, mesmo que sejam casos que não precisem de UTI. Então, quando você tem um número tão grande de pessoas contaminadas, você também vai ter um número muito grande de pessoas que precisam de cuidados hospitalares. Ainda bem que você não vai ter um número tão grande de pessoas morrendo, porque é uma cepa que não ataca tanto o pulmão numa população de pessoas vacinadas, mas ainda assim vai ter muita gente no hospital e ainda vai ter gente que vai morrer. O fato de ter muita gente que ainda vai precisar de hospital quer dizer que os hospitais vão ficar sobrecarregados. O fato de ter uma cepa tão transmissível, quer dizer que as equipes médicas também ficam doentes. Então, a gente tem um estado que pode sobrecarregar os hospitais e as equipes médicas a tal ponto que a gente deixa de fazer atendimento para outras doenças. É uma conversa muito parecida com o que a gente teve no começo de 2020, quando a gente ainda não entendia muito bem a gravidade da Covid. Então, é preocupante o fato da gente não ter dados também confiáveis para acompanhar. A gente não sabe como que a Ômicron está se espalhando no Brasil. A gente sabe que a vacinação no Brasil é muito boa, mas ela varia de região para região e tem regiões que vacinam menos e essas podem ser muito mais acometidas pela Ômicron e daí sim pessoas não vacinadas que vão se contaminar e que estão em mais risco de desenvolver doença grave. Então, você vê que é um estilo bola de neve, né, que a gente está vivendo e que a gente realmente precisa de muita cautela nesse momento. É muito perigoso esse discurso de que a Ômicron é uma cepa leve e deixa todo mundo pegar. Não, é um efeito dominó que pode sobrecarregar os hospitais, as equipes médicas, a ponto de ter gente que vai morrer por falta de atendimento. João, o governo pode simplesmente omitir os dados da Covid sob o argumento de instabilidade do sistema após o ataque hacker em dezembro? Não, seria uma desculpa pouco aceitável, né? Os dados, embora sejam dados que são coletados ou deveriam ser coletados e armazenados pelo governo, pelo Estado, são dados que devem ser colocados publicamente para a sociedade e principalmente para as estruturas do próprio Estado que têm a função de planejar políticas públicas para aquela questão e, mais do que isso, planejar execuções concretas no combate dos efeitos daquele acontecimento que está ocorrendo. Então, não há porquê. O que o Estado tem que fazer, se houve um ataque de hacker, se o sistema de informática não está perfeito, ele tem que chamar todas as partes para falar como é que nós solucionamos isso. Então, estados, municípios, secretarias de Estado da Saúde, Secretaria de Município de Saúde, hospitais, como é que a gente compensa esse eventual desaparecimento de dados por efeito de um ataque hacker, para que a gente recomponha os dados e possa colocar a política de planejamento e a política de execução contra o problema em ordem novamente.